O mundo tem hoje 7,5 milhões de habitantes. A superpopulação é uma grande ameaça para o planeta e tem gerado grandes problemas no mundo. O objetivo da nova ordem mundial é reduzir a população total do planeta em 2/3. Neste vídeo quero mostrar como a população mundial já começou a ser reduzida a partir do ano 2010. Por volta de 1930, a população mundial era de 2 bilhões de pessoas, sendo 100 milhões na Europa. Agora já existem cerca de 7,5 bilhões de habitantes em nosso planeta. O crescimento da população tem gerado grandes problemas no mundo. Os ecologistas alertam: a proliferação humana é a maior ameaça ao planeta, denuncia o biólogo americano Paul Ehrlich, da Universidade de Stanford, Califórnia. O mundo teve uma explosão demográfica a partir de 1950. Os números de crescimento passaram a ser preocupantes se comparados ao crescimento da população ao longo da história da humanidade. Ano 1650, 500 milhões de pessoas. Ano 1850, 1 bilhão de pessoas. Ano 1950, 2,5 bilhões de pessoas. Ano 1987, 5 bilhões de pessoas. Ano 2010, quase 7 bilhões de pessoas. Ano 2015, São Paulo, 24 milhões de pessoas. Os homens que governam o mundo já vêm há tempo apresentando soluções para reduzir a população mundial. A redução populacional já começou, pois notamos que o crescimento da população mundial começou a diminuir a partir do ano 2010. Estimativas da ONU apontam que em 2050 a população mundial atingirá 9,2 bilhões de pessoas. Vejam que é um crescimento pouco bem menor em relação a 2010. Considerando que a população dobrou em 37 anos, durante o século XX, percebe-se que a tendência agora é diminuir. Antes eu não entendia por que leis absurdas são aprovadas em vários países. Hoje eu entendo que essas leis fazem parte do plano para reduzir a população. Conheça agora 6 planos que já estão funcionando na redução da população. Aborto mata mais que a guerra. A Primeira Guerra Mundial matou pelo menos 37 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, cerca de 60 milhões de pessoas. Estima-se que 50 milhões de bebês foram abortados nos Estados Unidos nos últimos anos. O aborto livre mata 46 milhões de bebês por ano, ou 126 mil a cada dia. Esse número assustador chega a ser inacreditável, mas é um número que deixa Satanás muito satisfeito. Sacrifícios humanos para Satanás para que a nova ordem mundial possa ser avançada. Na China, país mais populoso do mundo, o controle da natalidade é uma prioridade. Desde 1970, a política do governo é de um filho único por família. As mulheres têm direito para realizar abortos. O Estado oferece bônus para as famílias que têm o primeiro filho, mas exige que os benefícios sejam restituídos no caso de um segundo nascimento. Estima-se que, por medo do governo, cerca de 200 milhões de famílias escondem o nascimento de um segundo bebê. Como o casal só pode ter um filho, muitos casais optam por interromper a gestação quando descobrem que estão esperando meninas. O censo de 2011 da Índia mostra um sério declínio no número de mulheres com menos de 7 anos de idade. Ativistas dizem que mais de 8 milhões de fetos femininos foram abortados entre 2001 e 2014. Há um excesso de homens em vários países. Nesses países, o filho homem é valorizado e as mulheres são vistas como estorvo. Na China, se o casal quiser ter um segundo filho, essa criança não poderá ter registro nem estudar. Ela simplesmente não existe.
Se os homens e as mulheres estiverem brigando um contra o outro e não tiverem confiança recíproca, haverá um número menor de casamentos e menor ligação sexual. Se os casamentos que já existem puderem ser desestabilizados e até rompidos, o número de filhos será reduzido. Você já percebeu que na maioria dos filmes e novelas sempre tem brigas entre casais, traição, adultério, filhos sem pais e também há programas que exibem muita violência e morte? Pois bem, as novelas e filmes já conseguiram atingir seu alvo, destruir as famílias. A desconstrução da imagem da família tradicional é uma meta permanente do governo federal que mobiliza recursos públicos e estruturas governamentais, especialmente na educação, para cumprir sua meta. O crescimento da homossexualidade e do lesbianismo contribuirá muito na redução populacional, pois se o relacionamento e a atividade sexual entre heterossexuais não for possível, muitas pessoas buscarão satisfação sexual com os membros do seu próprio sexo. E essa atividade sexual não possibilita a geração de filhos. Isso é tão verdade que certa vez eu perguntei para uma jovem por que ela deixou seu marido para ir morar com outra mulher. Ela respondeu: quando eu era casada com um homem, nós só brigávamos, mas com minha companheira é totalmente ao contrário, vivemos muito bem. O Senhor Jesus Cristo disse que a sociedade nos últimos dias seria como nos dias de Sodoma. O número de suicídios no Japão disparou nos meses seguintes ao tsunami. No Japão, é comum o encorajamento dos seus membros a cometer atos suicidas. No Japão foi lançado um manual completo de suicídio. É um livro japonês escrito por Wataru Tsurumi. Sua primeira publicação deu-se em 4 de julho de 1993 e vendeu mais de 1 milhão de exemplares. O Japão, com 127 milhões de habitantes, tem uma das mais elevadas taxas de suicídio do mundo. A morte é considerada no país como uma passagem para outra existência, devido à influência do budismo. Em 2011, o Japão registrou 30.651 suicídios. Este ano, Bill Gates fez um alerta. O mundo deve se preparar para uma nova pandemia global. Bill Gates previu que o mundo deve se preparar para uma nova pandemia, um agente patogênico mais difícil do que o Ebola. Pode aparecer em forma de gripe, de SARS ou algum tipo de vírus que não vimos antes. O estranho é que quanto mais Bill Gates investe em vacinas, mais doenças surgem. Gates já doou mais de 30 bilhões de dólares para a caridade desde o ano de 2000. Bill Gates também financiou os mosquitos transgênicos no Brasil, que estão sendo soltos desde 2011, e os casos de dengue aumentaram assustadoramente em 2015. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Existe um documentário que foi exibido pela BBC, o qual mostra como a cada geração os homens estão perdendo sua fertilidade e sua masculinidade, assim como os machos de outras espécies. Isto devido aos inúmeros produtos químicos e hormônios na alimentação que provocam mudanças no organismo masculino. A população de gays vai aumentar assustadoramente nos próximos anos. Um estudo mostrou que indivíduos que ingeriram soja transgênica por um curto período de tempo tiveram uma queda na testosterona de até 76%. Outro estudo foi encontrado uma associação inversa entre consumo de proteína de soja e alteração nos níveis de testosterona em homens japoneses. Vejam o que diz o Dr. Lair Ribeiro.
causa uma estrogenicidade. É um veneno você dá para um menino de 8, 9 anos de idade leite de soja, poxa. Ele não vai ter a puberdade. Os colegas todos estão tendo o pelo pubiano, o pênis está crescendo e o menino está lá. E eu, quando é que chega a minha vez, pô? O pai está com negócio de saúde, resolveu, pôs na cabeça que tem que dar leite de soja para ele, pô. Ele vai se feminilizando. É fitoestrógeno. Está na hora da puberdade, está na hora da testosterona entrar. Você ocupa o receptor com isoflavona, você está fazendo uma feminilização da criança. Aquele menino, aquele adolescente começa a ficar feminino, por causa da soja. Sugiro que vocês assistam o vídeo postado neste canal, o qual mostra as diretrizes escritas nas pedras guias da Geórgia sobre a redução populacional. Políticos falando sobre reduzir a população. E até o milionário Bill Gates falou recentemente sobre usar vacinas para reduzir a população mundial. Jean-Marie Le Pen, de 85 anos, é presidente honorário da Frente Nacional e candidato do partido a uma cadeira no Parlamento Europeu. Durante um coquetel, antes de um comício na cidade de Marseille, ele disse que o ebola, doença mortal e sem cura, identificada pela primeira vez na África, acabaria com a explosão populacional no mundo e com a invasão de imigrantes na Europa. Veja agora o que diz as mensagens contidas nas pedras guias da Geórgia. A primeira frase é a que mais tem chamado a atenção de muitos, pois menciona a redução populacional. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em balanço constante com a natureza. A segunda diz: controlar a reprodução de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. A última, a número 10, diz: não ser um câncer na terra, deixar espaço para a natureza. O sétimo plano vou mostrar em breve no próximo vídeo. Breve estarei postando a continuação desta matéria sobre a redução populacional, onde falaremos sobre como as mudanças climáticas e a alimentação contribuirão para reduzir a população mundial. Aguardem. Deus abençoe a todos.